E aí, amigos? Amigos do Bezerra de Menezes, melhor dizendo, do núcleo Adolfo Bezerra de Menezes, de Natal, fundado e dirigido com tanta maestria e harmonia pela nossa querida Mércia. Hoje estamos nós comemorando 35 anos de fundação. Mas 35 anos na Terra. Porque, na verdade, no plano espiritual, tem muito mais tempo do que isso. Se formos considerar todo o esforço de se pensar como ajustar compromissos do passado, como socorrer os que mais necessitam, ou na época necessitavam, como levar a doutrina espírita de uma forma bonita e corajosa no Nordeste. E certamente o nosso grande homenageado, que é também o nosso líder, Dr. Bezerra de Menezes, conduziu, através de seus prepostos, todas as tratativas para que pudéssemos consolidar na Terra o que havia sido planejado no plano espiritual. E aqui estou eu com muita alegria, com muita gratidão pela oportunidade de, junto com vocês, refletirmos um pouco a respeito do trabalho da doutrina espírita na nossa casa de amor, de cada um de nós, onde estivermos. Qual é o nosso ponto de luz? Qual é a casa que serve de referência para a nossa renovação? No caso de hoje, estamos falando do Dr. Bezerra de Menezes, da casa a ele dedicada. E não podemos, ao falar nessa casa, não tem como esquecer a nossa querida Mércia, que aprendeu com humildade a superar as próprias dores físicas, os desafios naturais próprios de uma era, de uma época, e com humildade, com coragem, com destemor, conhecimento e, acima de tudo, entusiasmo e gratidão, ela se lançou à frente deste trabalho abençoado e levou com ela os espíritos que estavam comprometidos com a causa. Então, nada acontece sem um planejamento. Nada acontece sem a permissão de Deus. E tudo o que se desenrola junto a nós, ou a partir de nós, tem uma razão de ser. Então, precisávamos nós, verdadeiramente, e por isso eu agradeço Margarete, que me honrou com a oportunidade de estar aqui. Precisávamos, sim, comemorar essa data. Não comemorar no aspecto social, porque não há nem condições, numa época de pandemia, falarmos em festas, em comemorações que possam transcender aquele compromisso espiritual. Mas nós estamos falando de comemoração no aspecto espiritual, no aspecto mediúnico, porque foi exatamente assim que esta casa começou a funcionar. A partir do que ditava a alma, a partir dos compromissos identificados com aqueles mais necessitados, necessitados do corpo, necessitados do espírito. Então precisávamos sim comemorar. Não importa para nós, porque nós não saberíamos dizer quais foram as pessoas que passaram por esta casa, encarnados, e os espíritos
os desencarnados. Nós não conseguiríamos fazer um relatório com dados estatísticos de quem passou por esta casa, em que condições, com quais objetivos. Mas sabemos nós, e isto importa, importa que esta casa ofereceu oportunidades de conhecimento, importa que esta casa ofereceu oportunidade de trabalho, importa que esta casa ofereceu caminhos para a renovação espiritual. E aqueles que a adentraram aí, em sofrimento ou em aflições, com projetos não muito adequados, ao sentirem a oportunidade de trabalho, ao conhecerem os princípios da doutrina espírita, ao conhecerem os feitos do nosso querido doutor Bezerra de Menezes, na região do Nordeste, nascido no Ceará. Na medida que nosso coração se sensibilizava, amaciava as fibras do coração endurecido ou aflito, nós conseguimos nos propor a mudança, a um trabalho de amor com nós próprios. E a partir desta decisão, nós começamos a mudar. Então a comemoração é esta, o momento em que esta casa nos ofereceu guarida, nos ofereceu condições de, nesta viagem que empreendemos no aspecto evolutivo, condições de aprender a amar, de desamarrar as nossas condições psíquicas e livres de processos que nos atormentavam, nós começamos a olhar para frente e para o alto com muita condição de fé, de esperança e proposta de realização. Então, nessa data, o nosso abraço a cada um. Mas também deixar uma pequena reflexão, pequena, porque neste período de pandemia, não vamos nós fazer discursos aqui de horas, ninguém está tendo muito tempo para isso. Embora a gente aparentemente pense que deveria ter, mas não estamos tendo tempo. Mas deixar para todos nós a reflexão. A partir do momento em que tanto recebi desta casa, dentro das oportunidades de atividades que me foram oferecidas, o que eu estou fazendo, ou posso fazer, para que, da mesma forma que eu aqui recebi condições de prosseguir a minha jornada, outros por aqui possam passar e também se entusiasmarem, se tornarem convictos e prosseguirem a jornada. O que eu posso fazer a mais? Começando das preces, que muitos acreditam que a prece não tem tanto valor assim, mas ela tem um significado de abrir as portas dos planos espirituais. A partir do momento em que minha mente é direcionada para os espíritos nobres, esse caminho de amor que a mente faz vai rompendo as barreiras e abrindo as portas para que eu possa prosseguir e formular a minha necessidade, o meu desejo ou o meu pedido através da prece. Então, começando da prece, que eu posso fazer em favor desta casa? O que mais? Estudar? Porque na medida que eu estudo, eu passo a me proteger de todas as agressões que muitas vezes eu encontro no caminho
e eu caio nas agressões, ou eu mudo de faixa de vibração e me revolto com aquela agressão, ou eu mudo de comportamento e ajo no mesmo padrão daquele processo de agressividade. Então, na medida que eu adquiro conhecimento, eu passo a entender que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho recursos para me colocar numa condição de convicção e de compromisso com aqueles que me protegem e que me defendem. E quando eu falo em compromisso, fica aí outra proposta. Qual será o compromisso de cada um de nós com esta casa? Será que nós não temos compromisso aí? Será que o nosso objetivo foi apenas achar um lugar onde eu possa receber ajuda, receber socorro e orar? Absolutamente não. Na verdade, quando eu me dirijo a um local, ainda que seja pequeno, um local onde eu vou estudar, um local onde eu vou aprender, eu vou trabalhar, eu vou receber ajuda, eu vou ser instrumento de ajuda, ora, obviamente eu tenho um compromisso. Pode ser um compromisso aparentemente pequenino e pode ser um compromisso maior. O compromisso de zelar por toda a instituição, mas também o compromisso aparentemente quase que não aparece. O compromisso, por exemplo, de eu estar à porta ou no portão a cada dia da reunião, recebendo as pessoas que chegam. O compromisso de fazer a prece. O compromisso de fazer uma pequena exposição. O compromisso de aplicar passes. O compromisso de ficar caladinho no salão, orando e vibrando por aqueles que estão trabalhando na linha de frente. Então, qual é o nosso compromisso com esta casa? E por trás do compromisso com a casa, fica outra pergunta. Qual é o nosso compromisso com os espíritos nobres que zelam por este trabalho? O que eu estou fazendo e como eu estou fazendo? O que eu posso melhorar? Então, neste momento em que todos nós estamos de alguma forma limitados em nossas ações pelos compromissos da pandemia, fica para nós a pergunta: o que eu estou tirando proveito e tornando útil estes momentos? Já criamos o hábito de colocar máscara, tirar máscara, a máscara material. Mas existem outras máscaras que eu carrego e que às vezes só eu as sinto comigo. A máscara da vaidade, a máscara da prepotência, a máscara da crítica negativa que eu criei o hábito de fazer em relação a todas as pessoas, a máscara da vaidade, do orgulho, da inveja. E essas máscaras aí estão criando em mim condições impeditivas de prosseguir. Às vezes eu chego a adoecer quando uma dessas máscaras se sobrepõe no meu comportamento. Eu chego a adoecer. Sim, a gente que adoece de inveja, ou então o invejado sente o ataque das energias e também adoece. A gente que adoece de raiva, sente tanta raiva que o coração dispara, a pressão se altera, a cabeça dói. São máscaras.
Máscaras que eu uso porque elas não são minhas. O que está em mim, o que é propriedade minha, sabe o que é? São as virtudes, o amor, a caridade, a tolerância, o respeito, a humildade, o reconhecimento, a gratidão. Essas são qualidades, são joias preciosas que eu trago na alma. Esses comportamentos inadequados que muitas vezes eu tenho são máscaras. Máscaras que eu carrego durante a minha vida. E eu preciso ir retirando. Não que alguém de fora me dê uma ordem. Está na hora, não precisa mais usar máscaras. Essa decisão há de ser minha. E eu começar a pensar, a máscara da inveja eu não vou usar mais. A máscara da prepotência não vai ter lugar mais na minha condição. E retirando essas máscaras, eu estarei vivenciando momentos de luz, momentos de paz, momentos de harmonia com todos aqueles que estão ao meu redor. Então, é este o convite que os amigos espirituais nos fazem. Que possamos, no respeito à casa, no respeito aos fundadores, no respeito aos que dirigem esta instituição, no respeito aos que frequentam para trabalhar ou para receber, no respeito aos espíritos que atuam com tanta alegria, no respeito ao Dr. Bezerra de Menezes, o mentor desta casa. Fica para nós outros o convite. Vamos aproveitar o momento e tirar as máscaras da alma e, no seu lugar, renovar a nossa proposta de crescer e de servir. Um abraço grande a todos vocês. Feliz aniversário. Que a Mércia, nossa querida amiga, espírito que certamente se renova e se prepara para dar continuidade ao trabalho, que ela receba o nosso abraço, a nossa gratidão. Que Deus nos abençoe. Que Jesus ilumine esta casa cada vez mais. E que todos que aí se dirigirem sintam a presença do Mestre querido. Muita paz. Um grande abraço.